Satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, pode marcar. Debate Bola Raiz do jeito que você sempre quis. Fernando, era a sua vinheta, Fernando. Agora você emprestou a vinheta pra gente. Pronto, Tá já era, pode marcar. Começando o programa piloto, é ao vivo, é assim. Na live para o mundo inteiro de audiência. Diego Fortes, alô você. Debate Bola, 4 linhas, enfim, ressurge com de cara nova, roupa nova. Fala aí. Fala, meus amigos, boa noite, Fernando, boa noite, Flávio. É muito bom estar aqui iniciando esse trabalho, aliás, retomando de onde nós paramos esse trabalho aí depois de um hiato aí de uns bons anos. Se bobear deve ter uns 10 anos de hiato aí, mas é bom que hoje nós acumulamos uma experiência absurda de mercado e agora estamos aqui na internet, no YouTube, de cara nova, de roupagem nova, para trazer o melhor conteúdo esportivo possível para todos vocês que nos assistem aqui. Debate Bola 4 linhas, agora pode marcar. Beleza, Fernando Diniz, tabelando de primeira na cara do gol e não marca bobeira. Vou resgatar a vinheta antiga, fala com gente. Bom, gente, Flávio, Diego, queridos amigos internautas, bom, muito feliz por estar de volta aí nesse projeto do Debate Bola 4 linhas, agora pode marcar, né, que está aqui agora no YouTube. Bom, é sempre muito bom falar aí de futebol, de Flamengo, de Botafogo, de Vasco, de Fluminense, futebol carioca, futebol brasileiro em geral também, por que não, né? Das contratações aí, no caso, nessa época, porque o campeonato brasileiro já acabou, o futebol no Brasil já acabou. Vamos falar também do Fluminense no Mundial de Clubes, já que está aí batendo a porta, né? Então, muito legal aí retomar esse projeto que foi muito, muito bom, muito importante nas nossas vidas durante um tempo. Flávio e Diego. É isso, e vamos começar falando que no Campeonato Brasileiro, eu falei com o Fernando aqui em off, né? Se pegar a temporada toda, o maior mico é do Flamengo. Não tem outro time que disputou 8 títulos, alguns colocam 7, outros incluem a Taça Guanabara, outros não, perdeu todos os títulos o Flamengo em 2023. Um outro time também que perdeu todos os títulos, mas esse no Brasileiro tinha uma vantagem, uma gordura muito grande, mas infelizmente o segundo turno mostrou um time diferente, mostrou um time aí com... Na verdade, para mim não foi um time diferente. O Diego vai discordar de mim, mas é legal esse debate saudável. Para mim mostrou um time sem resultado no segundo turno. Para mim o Botafogo mudou muito pouco. Agora, os resultados eles deixaram de acontecer. O Botafogo, muitos jogos, a verdade tem que ser dita, ganhou na Bacia das Almas, ganhou com sorte de campeão. Eu falava isso, o Botafogo tá com uma estrela, tá acontecendo tudo a favor, mas não é algo, né, é algo que pode ter um prazo de validade. E aconteceu, vamos analisar aí, fala primeiro Diego Fortes, que é o cara aí mais apaixonado pelo time da Estrela Solitária. E aí? Bom, o segundo turno do Botafogo foi terrível. Tivemos aqueles problemas com o técnico, né? Que o Bruno Lage não resolveu os problemas do Botafogo, não manteve o nível do time com a saída do Luiz Castro. E o que a gente viu foi o futebol do Botafogo, rodada após rodada, definhar, perder a invencibilidade no gramado sintético do Newton Santos no clássico contra o Flamengo. Eu acredito que a partir dali, a partir da derrota no clássico contra o Flamengo, o grupo do Botafogo sentiu, e a partir dali começou uma derrocada rumo a esse vexame, né, no Campeonato Brasileiro. Quem sabe que eu sou botafoguense, inclusive no meu trabalho e também até aqui no condomínio onde eu moro. E o Botafogo, hein? Aí eu, pois é. Daí eu escuto sempre as mesmas coisas. Pô, os caras deram o título pro Palmeiras. Poxa, deram muito mole. E, de fato,
deram mole mesmo. Eu acredito que a audiência vai discordar um pouco de mim. Podem falar o que for do Lúcio Flávio, mas assim, eu acho que ele era técnico para o Botafogo, só que daqui a 3, 4, 5 anos ele teria que amadurecer muito ainda, e colocar o Lúcio Flávio com o Joel Carli de auxiliar foi um risco muito grande que o Botafogo assumiu, em jogos importantes, inclusive, em jogos-chave para o Botafogo, em que não funcionou o que o Lúcio Flávio pensava de futebol. E aí o que a gente viu foi o abatimento do time, a perda daquele futebol de transição rápida, de ataque contra-ataque fulminante, e o Botafogo perdeu as qualidades com as peças que tinha e viu aquela gordura de 13 pontos emagrecer até chegar nesse vexame de nem ser classificado diretamente para a fase de grupos para a Libertadores vai ter que jogar a pré-Libertadores. Então, de certa forma, para nós botafoguenses foi um vexame, até porque o objetivo principal era classificar para a Libertadores. Nem isso o elenco do Botafogo conseguiu. Então, que se prepare uma barca bem recheada aí para ser mandado embora do clube, porque jogadores em que se criaram expectativas não renderam. Os reforços da segunda janela também não foram bem aproveitados. Eu acho que de todos os reforços da segunda janela, né, no caso, o Bastos foi o que mais jogou, e mesmo assim acho que só jogou 3 ou 4 partidas, se não me falha a memória. Então o Botafogo precisa partir aí de uma reorganização do projeto, agora com todo o amparo ao Thiago Nunes. Inclusive, eu já até vi assim, especulações de que o Thiago Nunes está cogitando trazer o Nicão do Cruzeiro para o Botafogo. Já adianto assim, de antemão a vocês que eu não vejo o Nicão como bom reforço para o Botafogo. Eu acho que ele não funciona, por exemplo, como peça na atual forma de jogar do Botafogo. A atual forma de jogar do Botafogo que eu me refiro é a forma em que o Luiz Castro montou o Botafogo. Agora resta saber se com o Thiago Nunes, que tem um estilo parecido com o do Luiz Castro, se ele vai conseguir trazer o Botafogo de novo no prumo e fazer o Botafogo jogar e disputar a pré-Libertadores, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro de maneira competitiva, de modo a liderar o Campeonato Brasileiro e vencer, ou então chegar na fase final da Copa do Brasil e da Libertadores, enfim. O Campeonato Carioca está aí de laboratório para isso. Eu espero que o John Textor, de certa forma, utilize no começo do campeonato o time B do Botafogo, mas depois, com um trabalho de pré-temporada mais bem planejado, mais bem desenvolvido com o Thiago Nunes, o time principal do Botafogo estreie e comece a desenvolver aquilo que o Thiago Nunes pensa de futebol de maneira assertiva, e que o Botafogo encontre o caminho de novo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e apague o vexame que fez esse ano. Eu quero fazer uma correção. Antes de passar para o Fernando, o Botafogo ganhou sim um título, foi a Taça Rio 2023. O Flamengo não ganhou nada, o Botafogo ganhou. Só que a Taça Rio era aquele do 5º ao 8º, Fernando? Isso. Do 5º lugar ao 8º. Passa a bola agora para o Diniz. Diniz, saiu de uma gordura para uma bariátrica. O que aconteceu com o Botafogo? Fez essa cirurgia delicada. É uma cirurgia delicada, rapaz. Verdade, Flávio. O problema é o seguinte, o Botafogo fez o melhor primeiro turno da história, junto com o Corinthians lá de 2017, né? Fez 47 pontos no primeiro turno. E no segundo turno, a verdade é que, infelizmente, fez uma campanha de time rebaixado, né? O Botafogo fez 17 pontos no segundo turno. Foi o 18º colocado no segundo turno, tá? Bom, vamos lá. Eu achei que o Botafogo cairia no segundo turno. Achei, porque o problema é o seguinte. O Botafogo ganha do Grêmio, lá ainda no primeiro turno,
tomando um sufoco tremendo lá em Porto Alegre, e em 2 contra-ataques o Grêmio vai lá e faz 2, o Botafogo vai lá e faz 2-0. Às vezes isso acontece no futebol, às vezes isso acontece porque você pode dar lá uma certa sorte e conseguir vencer o jogo. Só que tem que o Botafogo venceu muitas vezes assim no primeiro turno. E aí o Luiz Castro sai do time e entra o Cláudio Caçapa. O Cláudio Caçapa mantém um pouco a estrutura tática e técnica do Luiz Castro. O Cláudio Caçapa faz alguns bons jogos com o Botafogo e tal. Depois vem o Bruno Lage, que tenta impor aí a maneira dele jogar. O Bruno Lage não estreia muito bem, que foi o empate de 2-2 com o Santos na Vila Belmiro. O Santos chegou a fazer 2-0, depois o Botafogo empatou no finalzinho com o gol do Adrielson de cabeça, tal. Mas aí o Bruno Lage também tem uma boa sequência de resultados. O Botafogo vence alguns jogos de forma até convincente, tá? Mas aí vem o jogo contra o Flamengo, que eu concordo com o Diego. Ali foi o começo da sequência de resultados ruins, tá? O Flamengo vai e decreta o fim do 100% de aproveitamento no Engenhão, né? Ou no Newton Santos, né? O Flamengo vai e vence o jogo no Newton Santos por 2-1, tá? E aí, para mim, não tinha a menor necessidade do Bruno Lage entregar o cargo no final do jogo, porque o Flamengo jogou bem e o Botafogo não jogou tão mal naquele dia, principalmente no segundo tempo. Não tinha a menor necessidade do Bruno Lage entregar o cargo naquele dia. Então isso cria um clima muito negativo entre os jogadores e treinador e dirigentes. Então, isso daí ficou uma coisa meio chata de se lidar. Aí, depois do jogo contra o Flamengo, o Bruno Lage já começa a ter uma certa contestação por parte da torcida, mas vence aí alguns jogos. E depois vem a super virada que o Botafogo leva do Palmeiras. Botafogo ganhando de 3-0. No segundo tempo, o Palmeiras diminui logo no comecinho. E aí, o Botafogo teve o pênalti em cima lá para o Tiquinho Soares bater, e o Tiquinho Soares acabou jogando para fora. Tudo bem que antes teve a expulsão do Adrielson, que não existiu, na minha opinião, e na opinião de muitos, tá? Não era para ter sido expulso o Adrielson, tá? Não amarelo, era para cartão amarelo. Amarelo no máximo, concordo. E aí o Tiquinho vai, bate o pênalti, perde, e o Palmeiras vai e faz 3 gols em 10 minutos e vira o jogo para 4-3. E aí o psicológico do Botafogo vai embora com essa virada aí para o Palmeiras, e depois o Botafogo perde para o Grêmio também de uma forma bastante parecida, ganhando por 3-1, toma virada para 4-3. Então é por isso que o Botafogo acaba perdendo o título, Flávio e Diego. É isso aí, Fernando Diniz. Aí lembrando, né, pegar um pouco lá da história, no ano 2000, o Palmeiras levou uma virada, só que foi do Vasco da Gama. O Palmeiras abriu 3-0 no antigo Parque Antártica, né, antes do Allianz Parque existir. E o Vasco da Gama virou, né? Show do Romário, companhia. Que sim, 2 timaços da época também. 2 timaços. Sim, 2 timaços. O Palmeiras resolveu dar o troco, mas foi no outro alvinegro. Acabou não sendo no Vasco, deu o troco no Botafogo. Não tinha nada a ver com isso. Mas o Botafogo aí sofreu aí. Não, e o Flávio, diga. Só para completar aqui, que esse segundo turno ruim que fez o Botafogo fez com que ele caísse para 5º, né? Mas não foi a maior, digamos assim, a maior perda de título da história do Campeonato Brasileiro. A maior perda de título foi do Palmeiras, tá? Que em 2009, e o Palmeiras ficou fora da Libertadores, inclusive.
O Palmeiras chegou na última rodada com chance de título, era o quarto colocado, mas se ele perdesse para o Botafogo, né, ele poderia ficar fora da Libertadores. Ele perdeu para o Botafogo, que brigava para não cair em 2009, e aí o Palmeiras ficou fora da Libertadores, porque o Cruzeiro, que era o quinto, precisava vencer, venceu e acabou botando o Palmeiras fora da Libertadores. Claro que na época não existia a pré-Libertadores, que é o que o Botafogo vai jogar. Tá certo, Fernando no chat chegando junto, psicopedagoga Fabiana Amaral, dando boa noite aí pra galera. Aline Ferreira Vasconcelos, olha Aline, boa noite, não ganha mais, Botafogo não ganha mais nada nesse planeta, maior entregado do futebol mundial, meu Deus, olha aí, palavras fortes, hein? Olha, eu espero que o Botafogo tome isso como um exemplo e faça diferente no ano que vem, né? E nos próximos anos, porque a campanha do primeiro turno foi muito boa, então tomara que o Botafogo tome a campanha do primeiro turno como exemplo, para que não se repita mais, né, essa virada de chave negativa. E detalhe que nenhum de vocês comentaram, o Botafogo fez o melhor primeiro turno de Brasileirão da era dos pontos corridos. O melhor. Eu comentei, eu falei. 2016, que era o que tinha feito o melhor primeiro turno. 2017, o Corinthians. Fez o melhor primeiro turno da história do Brasileirão de pontos corridos. Isso, que o Corinthians foi campeão, inclusive. E a gente aqui, botafoguense, ficou chupando o dedo. Não, e o Corinthians, naquela época, ô Diego, também caiu no segundo turno. O Corinthians também caiu no segundo turno e quase perdeu o título. Ganhou do Palmeiras nas últimas rodadas e foi campeão depois, né? Mas foi por muito pouco. Galera, chega dando like, like no vídeo. Estamos hospedados no canal Autoridade Rubro-Negra só temporariamente, tá? Então, futuramente, nós vamos ter essa live retransmitida para o Pode Marcar. Mas já fica ligado, porque tem muita informação chegando, muita novidade, muita programação legal de futebol carioca, de futebol de live raiz, debate bola, do jeito inclusive, Diga. O Fernando, inclusive, deixa pra galera aí o link do canal Pode Marcar aí na descrição do vídeo, pro pessoal já chegar lá, inscrever, dar o like. Esse vídeo vai ficar, a gente tá fazendo aqui, mas a gente vai jogar pra lá. Então, pessoal, já se inscreve, deixa o link na descrição pra galera correr lá, se inscrever. E o apoio, a ajuda de vocês é muito importante pra gente nesse trabalho, nesse começo de trabalho, pra gente poder evoluir, começar a crescer, né, Diego? Subir a qualidade do conteúdo. Exatamente, pra gente crescer, trazer cada vez mais conteúdos melhores para vocês. Aqui não tem bobo de jornalismo esportivo, aqui tem cara já calejado. Nós três aqui trabalhamos e suamos muito, e então dá essa força pra gente, dá esse apoio, porque é muito importante, pessoal. Então chega lá, se inscreve. Quando o vídeo cair lá no canal, não Pode Marcar, curte, compartilha, dá essa força pra gente, porque é muito importante, meus amigos. Beleza, vamos avançar. Falamos de Botafogo, falamos muito do Botafogo. E agora vamos falar do rubro-negro carioca, o Flamengo, que foi o estopim, né? Segundo o Diego, e praticamente todos, né, concordam com isso, que o Flamengo, quando ganhou o tapetinho, o Botafogo tinha jantado, o Vasco tinha jantado, o Fluminense, mas o Flamengo rolou uma indigestão. E aí, jantou o Flamengo no Maracanã, o Botafogo, né? Não, falando no tapetinho. No tapetinho, sim. O Vasco, o Botafogo estava invicto contra os times cariocas, tá? E acho que estava invicto também aí, estava com uma campanha excelente, né? O gramado sintético, por isso que a gente fala de tapetinho. É mais um time agora com gramado sintético. Já temos o Atlético Paranaense, que é a tecnologia mais inferior, é mais antiga. Temos o Palmeiras e agora o Botafogo. Esqueci de algum time do Brasil. São 3 times, né? São 3 times, enquanto a Europa, já praticamente todos os países estão banindo o gramado sintético. Lembrando que o gramado é 100% sintético. A grama híbrida, ela é aprovada. O Atlético Mineiro vai ter grama sintética também no ano que vem. Estamos indo
Estamos indo, ai meu Deus, estamos indo na contramão do futebol mundial. E quem tinha uma mordaça, eu vou botar a palavra supostamente, né? Enfim, a efeito de parte jurídica, vou falar supostamente, mas os jogadores do Palmeiras supostamente eram proibidos de falar sobre a grama sintética, tá? Nenhum time de grama sintética no Brasil treina em grama sintética, todos treinam em grama natural, só jogam em grama sintética. Mas o técnico, o Abel Ferreira, botou a boca do trombone defendendo, inclusive, Flamengo e Fluminense em relação ao debate do gramado natural. Isso pode gerar uma outra live pra gente. A gente não vai avançar muito nesse tema, tá? Que a gente tem um tempo curto aqui nessa hospedagem, beleza? Então, o Abel Ferreira colocou a boca no trombone defendendo Flamengo e Fluminense. Parece que ele vai acertar com o time da Arábia. O Abel Ferreira não deve permanecer no Palmeiras para 2024. E aí ele falou o verbo do gramado sintético, que ele é terminantemente contra a grama artificial, o gramado sintético. Isso já é provado, tá? A parte médica, a parte de fisiologia, que a grama sintética tem mais lesões sim, tem uma recuperação maior do jogador, precisa de mais tempo para recuperação. Isso já é, você pode pesquisar, fazer uma pesquisa mais aprofundada. A live não vai falar sobre isso, a gente só está debatendo aqui rapidamente, brevemente, mas a grama sintética ainda não consegue fazer frente ao gramado natural em relação a lesões, a preservação do jogador, tá certo? Do profissional do futebol. E aí, Diego, quer comentar? Entra pro debate aqui, hein? Então, grama sintética já foi debatido, principalmente quando, curiosamente, o Botafogo estava na liderança, né? Então, foi debatido, falaram que não era esporte. O Zico, inclusive, criticou o gramado sintético do Botafogo. Enfim, óbvio que jogar na grama natural, o futebol é jogado desde que o futebol é futebol, se joga na grama. E hoje em dia as coisas evoluíram. E no Newton Santos, há uma questão com relação à posição em que o estádio está, que ele foi construído, e o sol, que meio que dificultava a cultivação da grama ali naquele terreno. Então, na época, o Botafogo até comprou de uma empresa alemã uma máquina que colocava uma luz artificial por igual em todo o gramado, para poder, além de molhar o gramado, irrigar o gramado, vinha aquele sol artificial, porque no Newton Santos o sol ele não bate de maneira total no gramado. Ele bate em certos pontos e tem pontos que fica na sombra o tempo inteiro, o dia inteiro. Então, o gramado sintético, além de ser mais rentável e econômico, o John Textor não é bobo nem nada, ele foi e implantou. Com isso, ele fez o quê? Tem um gramado sintético aqui, eu tenho um campo de futebol e uma arena multiuso. Em dias em que o Newton Santos foi alugado para shows inclusive enormes, inclusive o último da Taylor Swift tiveram fatalidades de morte por conta do calor. Isso. E também arrastão, coisas horrorosas. Enfim, o John Textor ele pensa com a cabeça de empresário. Então, assim, eu tenho um estádio e uma arena multiuso. A grama artificial seria abalada por isso. A grama sintética não. Você tira as placas, você tira toda a estrutura de palco, de show, e você tem um gramado lá limpo, lindo, maravilhoso para você ter a prática do futebol. Tem essas questões fisiológicas que, como o Flávio falou, não vamos entrar no mérito, porque entra numa coisa científica que não cabe muito da gente ler e estudar muito para poder entrar no meandro desse assunto, mas pensando com a cabeça do John Textor, o cara é empresário, então ele foi e fez de uma forma rentável, assim como o Palmeiras fez, como o Atlético Paranaense fez, só que esses dois últimos não tiveram uma crítica tão incisiva como o Botafogo teve, curiosamente, na época que estava liderando o Campeonato Brasileiro e com invencibilidade ainda
no gramado sintético na competição. Então é uma coisa assim que deixa dúvidas no ar com relação a até que ponto você tem lógica nas críticas ou você tem embasamento teórico e técnico nessas críticas. Perfeito. Olha a galera chegando. Jorge Ribeiro Cury. Boa tarde a todos. Tá aí a Fabiana Amaral, autoridade rubro-negra. É forte sim, é o Jorge Ribeiro Cury falando do Diego Fortes. Eu estou sem áudio, meu Deus do céu. Que isso? Não estão me ouvindo? Flávio está sem áudio. O que aconteceu, gente? Deve ter sido um momento ou outro, Flávio, porque agora o seu áudio tá bom. Se vocês estão ouvindo... Nós te ouvimos eu te ouço perfeitamente. Verificar aí, galera. Quem tá aí no chat, Vinícius Faustini, fala aí se tá me ouvindo bem. Fala pra mim. Olha aí. Jorge Ribeiro, acabou o gás do fogão. Galera, os memes foram realmente muito fortes. Grande Vinícius Faustini, é outro que fez parte aí lá atrás, outrora, 2008, Debate Bola 4 Linhas, e vai estar com a gente futuramente, com certeza. John Textor foi objetivo e disse que a equipe progrediu em relação da vaga na Sul-Americana em 2022 para a vaga na Libertadores em 2023. O que acham desta declaração do Vinícius Faustini? E aí, Fernando Diniz? Olha só, realmente, progredir, o Botafogo progrediu. Só que tem que... O problema é o como ele progrediu, né? Ele progrediu fazendo um primeiro turno excepcional, o melhor da história dos pontos corridos com 20 clubes, e fazendo um segundo turno muito ruim, né? Ou seja, ele chega a 64 pontos, fazendo só 17 no segundo turno e 47 no primeiro turno. Então, esse é o problema, tá? Mas progrediu sim, chegou no 5º lugar, vai para a pré-Libertadores, o Botafogo. Poderia ter sido até campeão. Se o Botafogo vence o Palmeiras naquele jogo, o Botafogo teria sido campeão, porque ele iria a 67 pontos. Sim, teria aberto mais ainda a diferença. Tinha caído, né? Mas ele ia estar voltando a abrir a diferença, né, pro Palmeiras. Não, mas aí... Diego, eu tô falando porque a diferença foi de 6 pontos do Botafogo pro Palmeiras. Se o Botafogo vence aquele jogo, o Botafogo marcaria 3 pontos e o Palmeiras não marcaria nenhum, né? Então, você vê, então o Botafogo, além de tirar os 3 pontos, ele conquistaria os 3, né, naquele jogo. E com certeza o Botafogo conquistaria o título, porque ele teria ganho os 2 jogos do Palmeiras, né? Já que ganhou por 1-0 na ida, né? Lá em São Paulo. O erro do Botafogo foi deixar o Hendrick fazer o que queria. Rapaz! Tanto que ele arrebentou no jogo, marcou 2 gols. Então, o erro do Botafogo ali foi deixar o Hendrick montar. Tanto que eu tava vendo o jogo aqui, o segundo tempo do jogo, eu falava assim, de raiva, eu falava, dá uma voadora no joelho desse moleque, para ele de qualquer jeito. Coisa de torcedor, sabe? Torcedor! Aquela coisa que, torcedor, não tô incentivando a violência, Isso, não. Mas assim, bom. dá uma chegada firme, aquelas divididas Júnior Baiano, pode, sabe? Aquelas coisas raiz que a gente viu jogar, Odivan, aquelas hecatombes, assim, aqueles encontros no campo, aquelas divididas violentas de Amaral com Odivan, entendeu? Aquelas pancadas assim, não, sabe? Nada, deixava o moleque dominar a bola. Aquela só pra intimidar, né, Diego? É isso. Aquele pisãozinho assim no pé, de levinho assim. Ih, rapaz, tipo... Celso Roth, já vai chegar no Celso Roth. Aquela pisadinha no pé de, foi sem querer, foi mal aí. Foi sem querer. Não vi teu pé aqui, 43, desculpa. Perivaldo faria isso. Heleno de Freitas também faria. Heleno de Freitas também. Vou lá são coisas, olha só, são coisas que existem no futebol, existiam no futebol de antigamente, existem no futebol de hoje para parar a jogada. Com certeza. Então, assim, são artimanhas que você tem dentro de campo para fazer isso.
E os caras, os jogadores do Botafogo pareciam juvenil. O Endrick parecia o profissional experiente e os jogadores do Botafogo um time juvenil que não sabia como marcar um atacante. Mas o assunto é Flamengo, gente. Vamos lá. Flamengo define programação de férias e pré-temporada. Flamengo tá de férias, né? O recesso começou nesta sexta. Sextou pro Flamengo aí, ó. Os jogadores terão 31 dias de paralisação antes do retorno às atividades. Agora não vão ser mais 50, não vão ser mais 40. Ô Juan, cadê, ó? O time do Flamengo não ficou assim, muito pelo contrário, ficou bem abaixo dos demais fisicamente. Vídeo jogo contra o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro jantou o Flamengo fisicamente também. O Flamengo se arrastou e o Atlético Mineiro chegando junto em todas as bolas, ganhando as divididas. O Atlético Mineiro estava numa fase muito melhor fisicamente do que o Flamengo. Mas o Juan garantiu que nas últimas rodadas, devido a quase 50 dias de férias, o Flamengo estaria no nível acima dos outros. Gente, Juan, você foi um excelente zagueiro, tá bom? Só falo isso pra você, beleza? Segue. Precisamos de pessoas mais experientes. Nada contra a pessoa do Juan, nada, gente. Mas ele foi muito infeliz nessa declaração. Repercutiu como um meme, porque não se concretizou do que ele falou. Ele afirmou isso em entrevista. Então é algo muito sério, tá? Infelizmente o Flamengo ficou para trás também na parte física em relação aos demais competidores. Então, ó, vamos falar agora dessa parte pré-temporada. Juan Calado é um poeta? Isso aí. Mais ou menos isso, Diego. Até o dia 7 de janeiro é férias. O elenco se apresenta no Ninho do Urubu. Dia 8 de janeiro de 2024 terão 10 dias específicos reservados apenas para treinos com Tite e comissão técnica no Ninho do Urubu. Depois o Flamengo embarca para os States. O time fará um amistoso contra o Orlando City. O clube ficará em solo americano de 18 a 30 de janeiro. A partida está marcada para o dia 27, o amistoso. Não é a Copa Mickey, tá? Não é a Florida Cup, não. Não, é. Amistoso contra o Orlando City. Não vai rolar, infelizmente. O Inter Miami podia ter rolado. Time do Messi, né? Pois é. O Messi ia balançar. O Messi, ia falar com o Rossi, argentino com argentino. Poxa, arruma uma vaga aqui arruma uma vaga pra mim aí nesse rubro-negro. Ia ver aquela massa de ia encher o estádio lá nos Estados Unidos. O Messi ia dar uma balançada, gente. Mas enfim, aí eu acordei do sono. Gente, Acordei. Acorda, Flávio, acorda. Tá dormindo? Ele tá dormindo. Tá vivo, Flávio? É isso. O Flamengo estreia dia 17 contra o Audax Rio em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2024. E quem vai chegar para o Campeonato Carioca 2024 e de repente vai ser um ex-jogador que não será vaiado com certeza pela torcida rubro-negra é ele, Hernani Brocador. Ídolo da nação 2013, foi um dos o cara principal goleador na conquista do Copa do Brasil 2013. Hernani Brocador vai defender a luzinha carioca, a portuguesa da ilha do governador, Hernani Brocador. A grande contratação da portuguesa da ilha no ano do centenário dela, né? Vai ser apresentado até no shopping lá da ilha do governador, pro povo lá. Ilha Plaza Shopping, fazendo até comercial. Vou passar lá vou passar no RH para pegar vai pegar um valor pra gente aí no... Pode marcar que você pode patrocinar, galera. Fique à vontade para patrocinar. Isso. Tá certo? Vou botar na descrição do vídeo o nosso link do canal, que ainda não tem conteúdo, mas em breve muita coisa boa, novidades chegando para você. Hernani, então, está na portuguesa da ilha do governador, o veterano atacante, ex-jogador do Flamengo, Hernani Brocador. Como bom pessimista que sou, já adianto que ele vai fazer gol no Botafogo já no Carioca. Já é fato. Isso aí já é fato. O Botafogo vai começar com aquele time Maria Mole, aí ele vai lá e vai brocar um gol no Botafogo. Isso aí com certeza. Pronto. Isso, eliminou o Botafogo. Tão certo como na vai Copa chover do Brasil. Vai.
Infelizmente vai chover amanhã. A Portuguesa tá na Copa do Brasil? Não sei. A Luzinha? Sim, tá na Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, hein? Série D do Brasileiro, a Portuguesa tem esses desafios. Exatamente. A Portuguesa está na Copa do Brasil, está na Série D, mas o que eu estava lembrando é o seguinte, que o Hernani Brocador fez um dos gols que eliminaram o Botafogo da Copa do Brasil de 2013, né? Naquele 4-0, no dia do parabéns ao Léo Moura, né? O Léo Moura bateu o pênalti lá, fez gol. Mas, enfim, o Hernani Brocador, grande reforço para a Portuguesa, grande atacante, pelo menos lá em 2013 ele foi assim. Enfim. Bom, Flamengo. Deixa eu botar só fazer uma pergunta pro Fernando. Ele vai completar com o Fernando. Vou deixar uma pergunta pro Fernando. Você falou do Léo Moura. Varela com Mateuzinho e Wesley. Dá um Léo Moura, ô Fernando Diniz? Não dá nem metade. Não dá nem metade de Léo Moura. Que isso. Juntando Varela, Wesley e Mateuzinho, não dá nem metade de um Léo Moura. Porque assim... Isso sem contar o Isla. Vocês não estão falando nem do Isla. Não. A gente só tá falando dos laterais desse ano, né? Porque o Wesley até tem vitalidade, coisa que o Léo Moura também tinha. Mas o Mateuzinho é o que cruza um pouco melhor. Mas mesmo assim não tem a capacidade de cruzamento do Léo Moura, né? E o Léo Moura tinha vitalidade, cruzava bem e marcava bem. Coisa que nenhum dos três marca bem. Então, é por isso que se juntar os três, não dá um Léo Moura. Bom, Flamengo. Como o Flávio falou... jogar também. Hã? Inteligência. Não tem inteligência para jogar também. É verdade, concordo, Diego. Bom, nessa temporada aí, a maior vergonha, vamos dizer assim, quem fez foi o Flamengo, não foi o Botafogo, não. Porque o Botafogo caiu cedo na Copa do Brasil, ele não foi muito bem no Campeonato Carioca e acabou fazendo uma campanha assim, boa no Campeonato Brasileiro no geral, mas no segundo turno foi muito mal. Porém, Flamengo, vamos lá, perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle, foi muito mal no Mundial Interclubes, né? Foi terceiro colocado, perdeu para o Al-Ahly na semifinal. Lembrando que a arbitragem, vou pegar um pouquinho do botafoguense aí, a arbitragem na semifinal, Jesus, contra o Al-Hilal. O Al-Hilal foi muito beneficiado pela arbitragem, diga-se de passagem, tá? Mas para muita gente foi até melhor, porque o Flamengo, na atual conjuntura, poderia ter sido massacrado pelo Real Madrid, até semelhante ao que o Santos foi massacrado pelo Barcelona também na final de Mundial. Para muita gente foi alívio, mas todo mundo queria ver o Flamengo e Real Madrid mesmo é do futebol. Fosse goleado, é futebol. Sim. Futebol. Aí, vamos lá, perde o Carioca pro Fluminense. Aliás, tudo bem, perdeu o Carioca, vá lá. Mas assim, você ganha o primeiro jogo por 2-0. Depois você leva 4-1 no jogo de volta. Realmente é um pouquinho demais, né? Depois você chega na final da Copa do Brasil, joga muito mal o primeiro jogo contra o São Paulo, perde no Maracanã e no segundo jogo, quando o Flamengo tenta recuperar, obviamente que não consegue, fica muito mais difícil de recuperar lá em São Paulo, né? Fica no 1-1 lá em São Paulo e o Flamengo acaba não conseguindo o título. Depois, Libertadores. O Flamengo perde para o Olímpia. Tudo bem, tricampeão, tal, beleza, tal e qual o Flamengo. Só que tem que o Olímpia, 14º colocado no Campeonato Paraguaio. Está muito mal o Olímpia já há muitos anos. E o Brasileirão, ok, você ser terceiro, quarto colocado, vai lá, que é um campeonato difícil, muito difícil. Mas o Flamengo fez um primeiro turno, aliás, os 2 turnos do Flamengo não foram de várias grandes partidas, não. O Flamengo fez uma grande partida aqui, outra
partida muito ruim ali, outra partida mais ou menos ali no meio, tal. Então o Flamengo foi muito claudicante ao longo do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se ele repete mais jogos como o que ele fez contra o Palmeiras, fez 3-0, o Flamengo poderia muito bem ter sido campeão também, tá? Ou como o que ele fez lá no tapetinho contra o Botafogo, também poderia ter sido campeão. Só que o problema é que esses jogos vêm acompanhados do 3-2 para o Grêmio, lá no Sul, da derrota por 3-2 para o Grêmio, tá? Ou da derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro. O Flamengo perde o jogo para o Santos, rebaixado, de virada lá em Brasília, né? O Flamengo empata com o América Mineiro, no Maracanã, jogando muito mal, por sinal. O Flamengo empata com São Paulo, jogando no Maracanã, também jogando muito mal. Então, quer dizer, realmente as atuações do Flamengo foram muito variadas. O Flamengo fez grandes jogos, fez jogos muito ruins, jogos medianos, então não dava para confiar muito em que Flamengo que a gente iria ver, não, a cada jogo. E o Flamengo, assim como o Botafogo, oscilou muito com o trabalho técnico, né? Então, com certeza. Começou com aquele técnico português que Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira, que não fez nada no Corinthians. Aí o Flamengo fez o papel de demitir o Dorival, trazer o Vitor Pereira. Não, óbvio que não ia dar Primeiro certo. grande erro da diretoria, Diego, demitir o Dorival e trazer Vitor Pereira. O grande erro do Flamengo foi ter demitido o Dorival, porque se o Dorival tivesse mantido, o Dorival tinha o elenco na mão, já tinha implantado o esquema tático que ele queria, o time executava o que ele queria dentro de campo, e isso se convertia em resultado positivo. E o Flamengo tinha conquistado 2 títulos, gente. Sim. Libertadores e Copa do Brasil, não é? Libertadores e Copa do Brasil. Isso. Aí a desculpa para o Flamengo foi que o Flamengo estava indo mal no Campeonato Brasileiro depois de 2 títulos expressivos, um continental e um outro que paga uma fortuna de prêmio para o campeão. Sabe? Não teve lógica a diretoria do Flamengo na hora de fazer isso. Então, o erro do Flamengo já começou no ano anterior, no final de 2022. E se perpetuou ao longo de 2023. Foi abafado isso tudo por conta do que o Botafogo protagonizou ao longo de todo esse ano. Mas o Flamengo também fez uma temporada assim, totalmente vexatória. Foi totalmente abaixo pela quantidade de títulos que o Flamengo disputou e não levou nenhum para casa. Não, e o Diego, depois o erro foi maior ainda, que traz o Sampaoli. Tudo bem, o Sampaoli é um cara de renome e tal, beleza. Mas o Sampaoli faz no Flamengo um trabalho ruim, muito ruim. E eles tiveram uma oportunidade de ouro para demitir o Sampaoli, que foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro. Esse é a chave. Se o Botafogo teve a chave do tapetinho na derrota para o próprio Flamengo, o Flamengo perdeu o título ali, quando venceu o Atlético Mineiro e aquela agressão do preparador físico do Jorge Sampaoli. E o pessoal fala muito, gente, eu não quero defender nenhum dirigente do Flamengo, mas não partiu de nenhum dirigente, tá? O pessoal arrebenta com o Marcos Braz e tudo, tem muitos erros, mas essa decisão partiu pelo Landim, ó. Agora, do Landim, exatamente. Botando aí, Landim bateu no peito e falou, vai ficar o Sampaoli, apesar do que aconteceu. Então, para mim, esse aí deixou o Flamengo, que depois foi uma derrocada até ser demitido o Sampaoli. Aí o Tite não teve muito tempo, teve a Copa do Brasil. Acredito que com o Tite o Flamengo poderia, não vou falar que ganharia, porque o São Paulo com o Dorival sabe, o Dorival é muito esperto, ele sabe como neutralizar as armas do Flamengo. Então poderia ser para os pênaltis, ia ser um jogo bem mais disputado do que foi com o Sampaoli como treinador, que foi ridículo aí. O Flamengo até no Morumbi deu uma reagida, mas não foi suficiente. O São Paulo levou também a Copa do Brasil pela primeira vez.
Pela primeira vez. Tem até um meme na internet que diz assim: que isso? O Santos cair? Pro Santos cair, eu quero ver o Fluminense ganhar uma Libertadores e o São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, né? E então, aconteceu, meme, né? Eu vou botar isso no final do vídeo. E esse meme está... aconteceu. Isso aí. Aliás, falar em Santos cair, eu fiquei triste com a queda do Santos. Eu não queria que o Santos caísse, não. Tá? Porque eu tenho uma certa simpatia pelo Santos. Santos que revelou vários craques da história do futebol brasileiro, mas, enfim, o Santos acabou merecendo a queda porque acabou se atrapalhando em vários jogos, em casa, tal. Mereceu a queda o alvinegro praiano, né? Isso, as 4 eras do Santos. Vou falar depois, vai, Fernando. Vou falar depois, continua. Mas então, eu concordo com o Flávio. Eu acho que o Flamengo deveria ter demitido o Sampaoli ali, tá? Depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro. Até porque o Sampaoli não tomou postura a favor de ninguém, nem do Pedro, nem do preparador físico. Então, isso criou um clima... aumentou o clima de instabilidade para ele. Mas o Rodolfo Landim segurou as pontas e manteve ele até a final da Copa do Brasil. E depois, aí sim, o Sampaoli caiu e veio o Tite. E o Tite, assim, ele tentou dar uma cara ao Flamengo, mas aí já estava muito tarde para algum treinador dar alguma cara, e o Flamengo acabou não conseguindo nenhum título, né? Pelo menos conseguiu a vaga direta à fase de grupos da Libertadores, que é muito bom. Também. Com a ajuda do Botafogo, que não ganhou. Com a ajuda do Botafogo, exatamente. Com a ajuda do Botafogo, que acabou perdendo para o Internacional lá em Porto Alegre, né? Mas aí, então isso é muito importante para poder dar uma tranquilidade, né? Logo no início do ano. Para que os jogadores também estejam com o Mickey, o Pateta e outros aí. Porque se é pré-Libertadores, acabou Estados Unidos, que não tem, é janeiro. Começa a pré-Libertadores em janeiro, tá? Então vai tudo mais rápido, tudo é acelerado e não é fisiologicamente, isso não é saudável. Enfim, não é saudável, então, mas aí os times aí que estão na pré-Libertadores, Botafogo é um deles, né? E o Red Bull Bragantino também vão aí ter esse desafio. Olha o Vinícius falando aí, acrescentando, tem mais um time, Passo de Areia, o Passo de Areia do Rio Grande do Sul, São José e Grêmio pelo Gauchão em 2012. Os jogadores do Grêmio mergulharam as chuteiras em balde de gelo, esquenta muito, né? Fizeram uma medição. Eu lembro disso porque batia muito sol lá em Porto Alegre, né? O Zequinha, o São José de Porto Alegre, tem essa grama assim, sintética lá no estádio Passo da Areia. E a grama acho que chegou a 50 graus ou até mais, por causa do sol lá em Porto Alegre. Eu lembro disso. Realmente foi tensa a situação para os jogadores do Grêmio e do São José também. Por contrato, jogadores sul-americanos, eu não sei de jogadores europeus, mas jogadores sul-americanos, Lionel Messi e Luizito Soares, que com certeza não jogou aí esse jogo, por contrato não joga em grama sintética, tá? Isso. Esses dois jogadores não jogam. Então, eu no meu sonho encantado, quer dizer, o Messi ia desfalcar o Flamengo contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, 3 jogos aí encardidos, sem o Messi no Flamengo não ia dar certo, Fernando. O meio campo ia ficar muito... É verdade. Muito sem ideias, né? Vinícius, o Flávio tá com sono, cara. Ele tá sonhando muito. Pois é. Perdeu muitos jogos importantes aí. Esses jogadores não aceitam... Se fosse eu vou querer o CR7 no Botafogo. Isso. Agora vamos para aquele final, acelerando agora com o Fluminense. Não vou nem falar, a novela do De La Cruz, novela mexicana, argentina, novela De La Cruz. De La Cruz, o River Plate tenta uma cartada final para convencer o De La Cruz em renovar, em ficar, mas está mais próximo do Flamengo. Isso eu já estou ouvindo isso já há muito tempo e até agora nada de concreto. O Flamengo aí não contratou o Nicolás
de la Cruz. O cara que põe o Arrascaeta no banco na seleção uruguaia. Vocês acreditam que vai acertar com o Flamengo, gente? Rapidinho. Eu acredito que sim, porque também, Flávio, você ainda não teve o começo da janela, né? A janela começa só em janeiro, então eu acredito que o Flamengo tá bem encaminhado essa negociação com o De La Cruz e acerta com ele, até porque saiu a notícia nessa semana de que o Flamengo estaria disposto a pagar os 16, a multa dele, né? À vista, então aí fica um pouco mais fácil o encaminhamento da negociação. Diego Fortes acredita na vinda do Nicolás de la Cruz? Fala com a gente. Eu tô pouco acompanhando esse caso, mas eu vou com o Diniz nessa. Eu acredito que o Flamengo vai atravessar o Fluminense e vai levar, até por conta de estrutura e financeiro, o Flamengo é muito mais equilibrado que o Fluminense atualmente nesse quesito. Então, assim, e o Flamengo atualmente, apesar do Fluminense ser o campeão da Libertadores recente, né? O Flamengo é a menina dos olhos de qualquer jogador da América do Sul. Então, sim. fatalmente, eu acho que o Flamengo atravessa isso aí e leva. Isso, e já falou do Fluminense e vamos passar a bola para ele, acelerando aqui no Pode Marcar, falar do Fluminense que tem o primeiro compromisso dia 18 de dezembro, agora tá pertinho, hein? 18 de dezembro, Mundial de Clubes da FIFA 2023, e o possível adversário, que é o adversário mais forte, que deve passar no entroncamento de chave do lado do Fluminense, é o Al Ittihad, o time comandado por Marcelo Galhardo. Primeiro perigo para o Fluminense. É um técnico que conhece o time sul-americano, conhece o time do Fluminense, então não é um técnico europeu, não é um técnico que está fora do cenário sul-americano. Então, o primeiro obstáculo aí do tricolor é o treinador, recentemente contratado, está começando um trabalho, mas vai ficar de antenas ligadas no que o Fluminense tem de melhor, tá? É o Marcelo Galhardo, muito cobiçado por Flamengo e jamais aí aceitou vir trabalhar no Brasil. No gol tem o conhecido Marcelo Groi, do Grêmio, 2009. Isso. Ele estava lá começando a carreira, fechou o gol, o Flamengo teve dificuldade de abrir ali aquela defesa, aquele jogo estava encardido, mas o Flamengo acabou aí sagrando aí o hexacampeão. Mas o Marcelo Groi no Grêmio depois a melhor passagem do Marcelo Groi não foi no Grêmio, foi no Atlético Mineiro, que onde salvou aí, eu me lembro, Pachuca do México, né? Ele fez defesas incríveis, levando aí o Atlético Mineiro a ganhar a Libertadores daquele ano. Em 2013, o Marcelo Groi está no gol. Aí nós temos aí o zagueiro, nós temos outros jogadores perigosos aí que podem atravessar o sonho tricolor já na semifinal. O Fabinho volante, tá? Nós temos o Kanté francês, tá? E também nós temos nada mais, nada menos do que Karim Benzema. Não vou falar do Romarinho não, que esse é famoso lá, mas enfim, um jogador mediano na minha opinião, mas o Benzema, Kanté... Aliás, Aí. Tem um vídeo no TikTok, de um perfil que o cara narra com a voz idêntica do Kleber Machado. Eu sei. Tudo, você já viu, né, Didi? Tudo é gol, pode ser gol do Karim Benzema. Aí ele, Karim Benzema, Romarinho, gol do Corinthians. É muito engraçado. Olha o Romarinho! Isso mesmo. Eu não sei qual é o perfil de cabeça, mas é muito engraçado. O TikTok é uma diversão. Aliás, quem quiser, eu tenho conta no TikTok, @DiegoFortes. Só me seguir lá, eu tenho o TikTok lá, eu falo de Botafogo e automobilismo, então tá aí dado o recado. Se vocês quiserem, só me seguir lá no TikTok.
E aí, Fernando, dá para passar e enfrentar possivelmente do outro lado da chave o Manchester City na final do Mundial de Clubes, ou pode ficar pelo caminho Fluminense e provavelmente o Al Ittihad, que é mais forte aí do lado dele? Olha só, do lado do Fluminense, o Fluminense vai enfrentar ou o Al Ittihad ou aquele time da Nova Zelândia, o Auckland City, que sempre chega, né? Ou o Al Ahly do Egito, que também sempre chega, tá? Provavelmente vai enfrentar o Al Ittihad, porque primeiro que é um time forte e tá jogando em casa, o Mundial que é lá na Arábia Saudita, né? Rapaz, eu acho que vai ser um Mundial difícil pro Fluminense já na semifinal. Aí você vai dizer, pô, mas os times da Arábia... Pois é, os times da Arábia receberam um incentivo forte do governo lá da Arábia. Então, contrataram vários grandes jogadores, como Kanté, né? No caso do Al Ittihad, o Benzema. Aí veio o Cristiano Ronaldo, foi para lá também, né? O Jorge Jesus é treinador lá na Arábia Saudita, em outro time, né? No caso do Al Ittihad também. O Luiz Castro é treinador lá. Do Cristiano Ronaldo. Isso. Bateu uma tristeza aí pro dia. Exatamente. Então, o Galhardo é o treinador do Al Ittihad, conforme o Flávio falou também. Então, é um time com uma base muito forte. Vai ser muito complicado esse jogo da semifinal do Fluminense, pelo time ter jogadores com capacidade de decidir o Al Ittihad e também por jogar em casa. O Fluminense tem jogadores com capacidade de decisão? Tem o Cano, tem o próprio Samuel Xavier, que decidiu o confronto de Libertadores contra o Argentino Júnior, tem o Ganso, que decide com passe, até com um gol, né? Pode ser. Então, o Fluminense tem que tomar muito cuidado com o Al Ittihad na semifinal, tá? Antes de chegar para enfrentar, certamente vai ser o Manchester City, porque o lado do City é mais fácil. E o City também é um time muito forte, né? O Haaland, o Rodri, também são muito bons jogadores. De Bruyne. Ai, meu Deus. De Bruyne. Queria que fosse esse De La Cruz, tá ótimo pro Flamengo. Essas duas contratações perfeitas. Então, o City é muito forte. Acorda! Do outro lado, e tem adversários mais fracos. Olha o Faustino aí, Marcelo Groi jogou muito bem na final do Grêmio com o Real Madrid 2017. O Grêmio foi amassado naquela final contra o Real Madrid e só tomou 1-0, gol de falta do Cristiano Ronaldo. Graças realmente ao Marcelo Groi. Marcelo Groi foi decisivo naquele jogo ali. E aqui voltando no Flamengo, Potência Rubro-Negra, alô Alípio, toda a galera, Landim quer ser dono do Flamengo. Saudações Rubro-Negra. SAF aí, a gente não estava na pauta, mas vai entrar futuramente em nossa programação a discussão em relação a SAF do Botafogo, SAF do Vasco, que o 777 promete um investimento muito grande em 2024. É a SAF do Vasco que se salvou aí no finalzinho. Eu confesso que eu deixei o jogo do Flamengo e São Paulo, tava chato. Quando tava 1-1, eu falei, eu vou assistir o jogo do Vasco e Red Bull Bragantino. Não vou assistir mais o Flamengo, não. Aí o Vasco fez o segundo gol, eu voltei pro jogo do Flamengo. Enfim, tava mais emocionante assistir ao Vasco da Gama. Que curiosidade de jogo. Agora já entramos no Vasco da Gama. Que curiosidade. São dois jogos, né? O último jogo lá da Série B, o Vasco enfrentou o Ituano, time de São Paulo, com um jogador expulso logo no comecinho da partida. De novo, o Vasco enfrenta um time de São Paulo e tem um outro jogador expulso. Esse não foi no começo da partida, mas aconteceu também, mesma situação. Não estou falando nada de que se foi ou que não foi, não. Para mim foi principalmente os dois foram expulsão certa, né? Não foi nada de erro de arbitragem, não. O Vasco merecidamente permanece na Série A para 2024. Interessante que nenhum time que subiu desceu, né? O Vasco da Gama aí
não vai descer. O Grêmio não, Grêmio que quase chegou lá em cima, vice-campeão brasileiro que veio da Série B, o Grêmio Porto Alegrense. Então os times aí que subiram, nenhum time, os 4 times que subiram, nenhum deles foi rebaixado. Não teve bate-volta dessa vez não, hein? Não teve bate-volta dessa vez. Ô Flávio, nesse caso aí do Grêmio com o Palmeiras, me lembrou muito, o Diego vai me ajudar um pouquinho, porque lembrou muito Fórmula 1. Lembrou muito o título do Nico Rosberg, né? Que o Hamilton teve mais vitórias do que o Rosberg. Hamilton foi vice-campeão com mais vitórias do que o Rosberg, por exemplo. E outros títulos de outros pilotos que o segundo colocado teve mais vitórias também, né? O Grêmio, 21 vitórias e o Palmeiras, 20. É muito curioso isso, né? Normalmente o campeão brasileiro é um time que tem mais vitórias. Bom, Vasco. O Vasco chega para a última rodada precisando só do seu resultado. E é como eu falei aqui em casa, que normalmente time que está ali brigando contra o rebaixamento, chega nas últimas rodadas, acaba conseguindo fazer o que ele precisa fazer. Porque vem aí apoio de torcida, né? Os jogadores se sentem um pouco mais confortáveis para poder acabar conseguindo o objetivo deles. Lógico que o jogo do Vasco, teoricamente, era o segundo em termos de dificuldade, tá? Para os 3 que estavam ali brigando. O Bahia, enfrentando o vice-líder do campeonato, o Atlético Mineiro, em plena ascensão na fase final, vindo de 3-0 para cima do Flamengo, por exemplo, e vindo de uma vitória dramática contra o São Paulo no Mineirão. E o Santos enfrentando o Fortaleza, um Fortaleza que teoricamente já não queria mais nada no campeonato. Então, o Vasco não. O Vasco enfrentando um Bragantino, que para ele o jogo talvez não interessasse tanto assim, porque o Bragantino não sairia da pré-Libertadores independente do resultado, né? Se vencesse seria 5º colocado, perdesse seria 6º, tal. Mas o Vasco fez a parte dele. Chegou na fase final do campeonato, o Vasco fez a parte dele. Ele precisava vencer o América Mineiro, venceu em São Januário. Precisava ao menos empatar com o Cruzeiro, naquele jogo atrasado, empatou lá em Belo Horizonte, né? E precisava vencer o Bragantino, foi lá e venceu. Então, parabéns ao Vasco por ter conseguido isso, tá? E o Cruzeiro a mesma coisa. O Cruzeiro precisava pelo menos empatar com o Vasco, empatou. Precisava ganhar do Goiás, ganhou, entendeu? Então, ele também fez muito bem a parte dele, o Cruzeiro. E o Goiás, né, ele acabou se enrolando em alguns jogos. Tomou de 6-4 do Bahia, por exemplo, né? Perdeu. Então, foi muito complicado o campeonato do Goiás, né? E o Santos, ele também andou não fazendo muito bem a parte dele em alguns jogos. Por exemplo, levou de 7-1 do Internacional, jogando lá em Porto Alegre. Então, isso daí é um tipo de um resultado que abala o moral de qualquer time, tá? O Vasco mereceu não cair e espero que o Vasco acabe conseguindo aí melhores resultados no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Se não for para brigar por título, que brigue por Libertadores ou Copa Sul-Americana, com posições mais altas na tabela, porque o que vai ficar desse ano não vai ser um time muito bom não, Flávio e Diego. Beleza. E é isso, gente. Chegando ao final de primeiro programa piloto, nosso piloto do Pode Marcar. Diego Fortes, fala aí sua consideração final, aquele recado especial pra galera. Deixa o like na descrição. Vamos colocar o nosso link do canal, começando novinho em folha. Uma ideia muito legal pra gente fazer aquela live raiz, notícia, descontração, animação. Vai ser bacana demais. Fala, Diego!
Meus amigos, foi muito bom estar reunido com vocês, falar sobre um esporte que a gente tanto ama, mesmo no meu caso apanhando bastante. Mas é muito legal estar aqui, falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente dedicou boa parte da nossa vida a fazer, que é trazer entretenimento, trazer comunicação, trazer o futebol, a diversão do futebol até vocês. É o começo de um projeto novo, de um trabalho novo, e eu conto com a ajuda de todos vocês, mais uma vez. Você que está aqui inscrito na Autoridade Rubro-Negra, vai lá para o canal do Pode Marcar, se inscreve, curte, compartilha, que é uma ideia nova que a gente está tentando trazer. E cada pessoa, cada inscrito novo, cada pessoa que chega, a gente vai se aproximando do nosso objetivo, vai melhorando a qualidade do conteúdo e vai trazendo coisas melhores para vocês, coisas que a gente trabalha muito para trazer para vocês. É isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, é só felicidade. Show de bola! Só felicidade. Fernando Eggenstein, fala aí. Bom, Flávio, Diego, agradecer a vocês aí, porque realmente é um prazer muito grande falar aí sobre futebol, esse esporte que a gente todos, né, acompanhamos aí já há muitos e muitos anos. A gente torce pelo nosso time, mas acompanha também bastante os outros times pelo Brasil e pelo mundo também, claro. E falar sobre esportes em geral é um prazer, um amor muito grande que eu tenho, sabe? É fantástico para mim poder falar sobre esportes. E retomar esse projeto do Quatro Linhas, melhor ainda, porque para mim foi uma época muito legal da minha vida, tá bom? E, gente, vocês que estão aqui no Autoridade Rubro-Negra, vão lá no canal, Pode Marcar, tá? Marquem lá, deixa o like, se inscrevam no canal, porque é muito importante para que, como o Diego falou, a gente aumente os nossos conteúdos, a nossa qualidade também, tá? Nos nossos vídeos, enfim, para poder aí a gente poder fazer mais vídeos, fazer mais lives, enfim, para vocês, tá bom? A gente gosta muito de fazer os conteúdos, tá bom? Beleza, galera, sucesso, vamos para cima, avançando, Pode Marcar. Avançando. Marcou. Valeu. Marcou.